quero trabalhar um pouquinho mais hoje sobre a questão da presunção. Muitas vezes nós não conseguimos entender como é que isso acontece na nossa vida cristã, né? Na nossa própria vida cristã, muitas vezes a gente não consegue se aperceber disso. Muito bem, mas se você der uma olhada assim em volta de você, você vai ver que o nosso ego ele está praticamente em tudo à nossa volta. Em tudo. Nós estamos constantemente interagindo com esse ente do nosso ser, né? Durante 24 horas do dia. Alguns especialistas vão dizer que até dormindo há uma interação com o nosso ego, com o nosso ser, né? Então você percebe que tudo que nós estamos vendo, percebendo em nosso redor, tem uma referência no ego. Todo objeto, todos os acontecimentos, todas as pessoas conhecidas e não conhecidas que se envolvem conosco, elas são percebidas. E essas questões, tanto de objetos, como de acontecimentos, como de pessoas, elas são permeadas e interpretadas pelo nosso ego. Então, veja, a autoestima ela é diferente do orgulho. Cada um de nós, evidentemente, sentimos estima, temos estima pela nossa própria autoimagem, que, evidentemente, nós alimentamos em nós mesmos. Então, ainda que nós saibamos das nossas limitações todos nós temos, né? Ainda assim nós iremos nutrir algum tipo de afeto positivo por nós mesmos, mesmo sabendo das nossas limitações, das nossas dificuldades, talvez até dos nossos defeitos. Mesmo assim, a gente vai nutrir ali um afeto positivo por nós mesmos. Então, veja, os mesmos atributos que podem expressar esses traços da nossa autoestima, os mesmos. Eles se manifestam também como traços de orgulho. Então, muitas vezes, são vistos como traços, então, de arrogância, de prepotência, o que significa que nós vamos ser, então, classificados pelas pessoas, por alguém, ou por algumas pessoas, como orgulhosos ou presunçosos. Eu quero trazer um exemplo aqui bem interessante que eu me lembrei fazendo esse estudo. Eu não sei se você viu aquele filme O Diabo Veste Prada, certo? Se você viu, eu quero até compartilhar com você, né, essa cena do filme O Diabo Veste Prada, em que a Meryl Streep, uma excelente atriz, ela está no papel de uma executiva-chefe de uma importante revista de modas chamada Runway Magazine em Nova York. E ela tem, então, ali uma jovem recém-formada que consegue um emprego para ser assistente da Miranda Priestly, que é o nome, né, do personagem da Meryl Streep. Então, quando essa moça começa a trabalhar com a Miranda, a Miranda vai expressar, então, traços dessa arrogância e prepotência que eu falei um pouquinho antes. Fazendo o quê? Humilhando a sua assistente em diversas situações. Se você viu o filme, se você não viu, quem sabe você possa até ver. Há uma situação de diversas questões ali de humilhação por parte da Miranda com a sua assistente diante de muitos funcionários. Miranda é uma mulher temida e temperamental, que está, inclusive, no quarto casamento, segundo ela mesma diz no próprio filme. Ela é uma pessoa respeitada pelos seus adversários de profissão, mas sempre usando o seu ego orgulhoso e presunçoso. Então, os traços de autoestima da Miranda Priestly se confundem com facetas de orgulho e presunção. E você se lembra daquela nossa conversa da aula passada, falando sobre as áreas do orgulho no ser, no ter e no saber. A Miranda exatamente trabalha com essa mesma ideia. O personagem Miranda Priestly trabalha
trazendo facetas, né, dos traços da sua autoestima, mas que se confundem com orgulho, com presunção, que são expressos por ela no filme, nessa questão do ser quem ela é, do ter conhecimento como ela tem, e amizades também, e capacidade de resolver as questões ali na sua empresa, e, evidentemente, também do saber. Então, na verdade, os atributos da autoestima estão sempre expressando uma insegurança, uma vulnerabilidade existente na pessoa, de acordo exatamente com o seu olhar interior, que reconhece nas suas limitações e que pode até ser consideradas como fragilidades existentes no ego daquela pessoa. O fato é que esses pontos da nossa condição de autoestima podem ser vistos como algo a ser trabalhado e superado. Então, é claro que ter uma boa autoestima é necessário para todos nós. É mais do que saudável saber reconhecer as nossas qualidades e apreciá-las. Certo? Mas, veja, se essa autoestima é algo que transborda o orgulho de um ego inflado no ser, no ter e no saber, e está criando atritos entre você e as outras pessoas, deixou de ser uma boa autoestima. Você percebe isso? Deixou de ser uma boa autoestima. E está na hora, então, de rever essa condição orgulhosa, presunçosa, que nós vamos falar um pouquinho depois sobre presunção. Principalmente se você é um cristão. Principalmente se você é um crente. Então, veja, nesse momento aqui agora, eu quero dar uma olhada com você nos indicadores que mostram, né, que você está além dessa autoestima. E então, você pode ser considerado uma pessoa presunçosa, orgulhosa demais e que precisa, evidentemente, mudar os seus hábitos. A gente vai ver, então, alguns desses indicadores. Nós vamos ver 10 indicadores. São frases, pequenas frases, que nós vamos falar dentro das salas virtuais. E agora a gente vai fazer isso. Depois nós vamos voltar para o grande grupo e iremos abordar os resultados e avançar um pouco em toda essa questão. Facilitadores pudessem dar uma palavra aí, uma síntese do que foi conversado nesse momento. Vamos conversar com a irmã Johnny, mãe? Boa noite, irmãos. Bom, o tempo correu, né, e as questões foram realmente questões um pouco mais difíceis que levaram a gente a pensar, mas o que nós, na primeira questão, que seria em quais afirmações você se reconhece, por exemplo, na questão de pedir ajuda. O resumo que nós tivemos foi que nós três, que nós estivemos na sala, a gente prefere fazer a pedir ajuda. Não pelo fato de não pedir ajuda, mas muitas pessoas protelam, demoram, e às vezes é algo que não pode ser assim, que precisa ser feito já. A crítica
dificuldade em receber uma crítica de uma pessoa de confiança, uma crítica construtiva, sim, é bem-vinda. Mas a questão é a crítica com o pré-julgamento. E essa crítica realmente não constrói, ela destrói. Então, há um fator de quem vem a crítica, por que veio a crítica? E também a iniciativa, depois de um erro, se arrepender, tomar a iniciativa, depende de cada pessoa. Tem alguns do grupo que disseram, não, eu acho que aconteceu uma coisa, foi esclarecido, tomar o primeiro passo ou não. É uma questão muito pessoal de cada pessoa, como cada pessoa reage à questão. Na questão, como você se vê diante das afirmações? Então, que melhorar para nós é um processo diário, mas devemos simplificar, não estar nos analisando, nos autocriticando o tempo todo, tentar simplificar a vida, até para que a gente encontre um equilíbrio, não ser muito críticos e também não protelar as coisas. Então, é encontrar o equilíbrio. A terceira, o que está fazendo, pretende fazer em resposta. Então, nós concluímos que, como nós somos seres humanos, nós temos um pouco de cada uma das questões. O orgulho, e todas essas questões, as questões citadas nas perguntas. Mas também que nós temos uma busca diária por nos tornar, como cristãos, nos tornarmos mais semelhantes a Cristo e naquilo que Ele criou para que sejamos. Amém. Amém. Robério. Pastor, no nosso grupo nós éramos, eu estava coordenando, Ana Maria Oliveira, Maria José e Dijaneira. Então, na verdade, a gente chegou à conclusão que, de uma forma ou de outra, a gente se enquadra em vários desses itens, né? Em maior ou menor grau, mas em quase todos eles a gente se percebe em parte, né? Interessante é que, pelo menos para as 3 irmãs, elas admitiram assim ter dificuldade no item 10 aqui, de receber crítica, né? E eu também posso me enquadrar nisso, me acosto a elas também, né? A gente reconhecendo isso aí, né? Dessa certa dificuldade em receber críticas, até porque, como a irmã acabou de falar, dificilmente a gente recebe aquela crítica sincera, aquela crítica balizada, no intuito de realmente nos ajudar, né? Quase sempre a crítica ela é feita assim, meio de uma forma de juízo, de uma forma pejorativa, né? No mais, houve também as informações aqui de uma certa dificuldade para admitir erro, né? Eu, pelo menos, me enquadrei nessa aqui, a irmã Maria José também se enquadrou nisso, né? Mas, mesmo admitindo, pastor, que há um pouquinho de cada um de nós em todos esses itens, o que fica no nosso consenso é que a gente está sempre reconhecendo isso e buscando o auxílio do Espírito Santo, né, para que nos ajude, nos oriente, nos dê direção, sabedoria, né, para a gente conseguir melhorar e, enfim, desapegar-nos dessas situações que a gente entende como que não sejam as mais corretas, né? Então, em suma, foi isso que nós tratamos. Ok, Roberto, obrigado. Débora. Você está com o microfone mutado, Débora. No nosso grupo éramos eu, a irmã Ivanusa, a Kátia, né? E o irmão Alerte. E nós todos já estamos assim, né?
passando dos 60 um pouquinho, então já estamos caminhando nesse processo e a maioria dessas perguntas aqui, graças a Deus, eu pude perceber que nós estamos já caminhando no processo já há algum tempo, né, de caminhada com Cristo, e eu pude notar uma resposta bem positiva, assim, de uma porcentagem bem boa em todas as perguntas, pedir ajuda, de se apresentar, de pedir perdão, de reconhecer o erro, né, de receber uma crítica, de não se achar superior ao outro. Eu acho que isso é resultado de estudo da palavra, de ouvir, de pregação, de exercícios espirituais, né? E eu fiquei bastante feliz com esse apanhado, achei bastante positivo, e acredito que os outros grupos também tenham caminhado mais ou menos nessa linha, né? Nós já estamos há bastante tempo no processo, já temos aprendido alguma coisa com o Senhor Jesus, e vamos crescer um pouco mais agora, né? Amém. E Anê? Certo. Lá no nosso grupo, né, estava o irmão Jaed, irmão Franklin e Saulo, né? E nas nossas reflexões, né, não foram todos, né, mas alguns dos itens que a gente mais percebeu dificuldades foi na questão de pedir ajuda, que não exatamente... A gente tende a não querer pedir muito, não querer incomodar, mais pela questão de não querer incomodar as outras pessoas, né? Essa questão da dificuldade de pedir ajuda é mais nesse sentido. E também na questão de ter a primeira atitude depois de uma briga, né? Isso também parece que é um pouquinho mais complicado, assim, mas tivemos bons exemplos positivos também, dos irmãos lá, que gosta até que as outras pessoas realmente tenham razão nas discussões, enfim. Então, assim, mas essa é alguma das dificuldades. E uma outra questão que a gente pensou também, né, é a questão da ferida emocional, né, relacionada ao ego. E o que a gente refletiu foi que, às vezes, né, algumas pessoas, elas passam por situações humilhantes, difíceis, e acabam depois replicando isso na forma de um ego exaltado mesmo, né, mas porque elas realmente sofreram dificuldades, sofreram humilhações, e às vezes acabam realmente não conseguindo lidar com isso, né. Então, acho que a ferida emocional relacionada ao orgulho talvez seja resultado disso, né? Desses processos que a gente sofre alguma situação ruim e não consegue lidar e acaba, né, infelizmente, replicando. Mas, basicamente, o que a gente refletiu também sobre o que a gente pode fazer, né? É basicamente seguir a palavra de Deus e pôr em prática mesmo quando a gente não tem vontade, né? Sobre a questão da briga, né? De não querer, de ter essa dificuldade de ir lá atrás. Às vezes, mesmo você reconhecendo que a outra pessoa, né, foi a parte que não estava com a razão, mas a Bíblia nos manda a sermos humildes, enfim. Então, a nossa conclusão é que a gente precisa colocar em prática o que a Bíblia nos diz, mesmo que a gente não tenha vontade. Né? Acho que é isso. Amém. Cláudio? O nosso grupo, composto pelas irmãs Samay Aglaí, o pastor Edson Mariani, Leni e eu, nós achamos o seguinte: nós nos vemos em várias situações. Eu acho que o interessante é que todos os grupos falaram praticamente a mesma coisa. As nossas dificuldades maiores foram no reconhecimento dos erros, em receber críticas e pedir ajuda, né? Eu acho que são realmente as que estão mais latentes. E o que nós pensamos aqui? Poxa, nós estamos numa caminhada, estamos nesse mundo aqui para poder aprender. E é só Jesus Cristo, o Espírito Santo dele, para atuar em nós, para que nós possamos superar tudo isso, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. É difícil, não é fácil, mas é por isso que nós estamos aqui, caminhando juntos, contando com o apoio dos irmãos, contando com a leitura da palavra e a misericórdia de Deus. Amém, é isso. Amém. Saulo, você estava com a Ianê, né? Fiquei lá com... Sim. Sim. Saulo, você estava com ela, então, tá resolvida a história aí, porque ela já transmitiu, Isso. né? Já. Pessoal,
eu queria avançar, então, agora dando um feedback sobre isso tudo, né? Sobre essas questões que são indicadores, apenas indicadores, né? De alguém que tem traços, aquilo que eu falei lá com relação ao filme, né? Que tem traços de orgulho e de presunção. Então, nós precisamos entender desta forma, nessa questão dos traços que vocês já viram aí, né? Muito bem, então, agora que nós voltamos, estamos no grande grupo, vamos entender, então, a questão da presunção, ok? O que seja necessariamente a presunção, e eu quero compartilhar essa tela com vocês, para que você possa ver do que se trata, então, né? O problema, eu chamei de o problema da presunção, ok? Por quê? Como é que a gente poderia definir o que é ser presunçoso? Então, o indivíduo presunçoso é aquele que se julga melhor, mais inteligente, mais competente, às vezes até mais bonito que outras pessoas, né? A pessoa presunçosa, numa outra definição que também é muito interessante, é aquela que tem conhecimentos superficiais sobre alguma coisa, sobre algo, sobre uma área de conhecimento da vida, né? Mas ela se revela pedante e vaidosa, essa pessoa, pelo pouco que ela sabe. Ou seja, alguém convencido de si. Essa é uma característica de alguém presunçoso. É uma pessoa que não tem modéstia, é pretensioso, é altivo, é soberbo, né? E aí nós podemos correlacionar isso exatamente com essas 10 questões que nós vimos, que vocês viram dentro das salas virtuais. Porque a Bíblia vai tratar, e o Cláudio disse assim bastante claro aqui agora, que somente Deus e o nosso tratamento, né? Esse tratamento que nós estamos recebendo no cotidiano. Então, veja que a Bíblia vai tratar dessa questão da presunção. Então, abra comigo lá em Isaías 29:16. Você pode abrir lá e você vai ver o que a Bíblia fala. E eu vou adiantar aqui para a gente ganhar tempo. Isaías 29:16 diz assim: como sois perversos! Por acaso o oleiro é como o barro, para que a obra diga acerca do artífice: ele não me fez, e o vaso formado diga de quem o formou: ele não tem entendimento. Então, as coisas da presunção começam exatamente nesse sentido, de que, muitas vezes, o nosso coração presunçoso começa a dizer exatamente isso aqui. Quer dizer, aquele que foi criado, como nós fomos criados como vaso, podemos dizer isso acerca de quem nos formou, de que Deus não tem entendimento da maneira como Ele nos formou, da maneira como Ele nos fez? Então, essa é a primeira ideia do ponto de vista do que a Bíblia fala sobre presunção. E o segundo texto é muito incisivo, é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, você pode abrir aí também, e já podendo entender aí no versículo 2 do capítulo 3, 2 Timóteo, que diz o seguinte: sabe, porém, que nos tempos, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. Então, veja que a Bíblia trata, Paulo escrevendo, ele vai dizer exatamente, escrevendo a Timóteo, né? Ele vai exatamente dizer isso. Olha, as pessoas serão presunçosas, particularmente nos últimos tempos. E nós estamos vivendo esses últimos tempos, digamos assim, né? Então, do ponto de vista da Bíblia, nós temos outros textos, por exemplo, Neemias 9:16. Você pode anotar, depois você pode ler isso com calma. Neemias 9:16 vai tratar também dessa questão da presunção.
Então, veja, a raiz da presunção está, mais uma vez, no pecado de orgulho. É lá que está. Então, nós vamos usar agora, a partir desse momento, nós vamos usar o texto de Tiago para dar o exemplo de presunção e desenvolver várias questões a partir disso. Abre lá comigo em Tiago 4, 13 e 17. Nós demos alguns exemplos, e agora eu quero pegar um texto que vai ilustrar o que a gente vai detalhar com você aqui agora. Okay? Então, Tiago 4, versículos 13 a 17. Eu vou ler aqui na minha versão, e você pode acompanhar aí, porque eu acho que a gente adianta um pouquinho. Agora prestai atenção, vós que dizeis, e eu quero que você preste atenção exatamente nesse texto. Ele diz assim: agora prestai atenção, vós que dizeis, hoje e amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Vós sois como uma névoa que aparece por um pouco tempo e logo se dissipa. Ao invés disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vós vos orgulhais da vossa arrogância. E aí o texto vai dizer: todo orgulho como esse é maligno. Então, Tiago, e eu quero centrar exatamente nesse texto de Tiago, ele vai alertar para esse pecado da presunção contra o Senhor, contra Deus. Por quê? Por que ele faz esse alerta? Porque a presunção, ela é um pecado frequente. Ela é um pecado frequente, e nós vamos poder ver isso aqui, exatamente nessa transparência. E por que é frequente? Como é que ele age? A presunção, ela nos atinge sem aviso. Talvez nessa discussão que vocês tiveram nas salas virtuais, dessas 10 questões, você não tenha percebido, às vezes, algum indício daquilo que nos atinge nessa área, por exemplo, a presunção. Muitas vezes aquela atitude arrogante, feitas às claras ou feitas no meio do silêncio, né? E que pode dizer assim: eu posso traçar o meu próprio destino. São frases que demonstram exatamente essa atitude de presunção. Eu posso tomar minhas decisões, eu posso decidir quando e onde eu vou fazer o meu caminho. A presunção, ela pressiona de forma imprudente a viver sem pensar, por exemplo, que a cada respirar do meu nariz, da minha boca, é um presente de Deus. Esse momento que eu estou aqui respirando, e que o ar está entrando nos meus pulmões e saindo, é uma maneira de nós entendermos como é que isso acontece, como é que a nossa vida acontece. Que se faltar o ar, né, se o meu pulmão se endurecer e não conseguir mais respirar, necessariamente eu vou a óbito. A presunção não deixa a gente perceber isso. A presunção me faz tomar como certo, por exemplo, que nada vai se interpor no meu caminho, no meu plano, no meu desejo, na minha vontade de fazer algumas coisas. Então, você perceba comigo que o texto de Tiago, ele começa com uma frase que demonstra exatamente isso: humildade diante do Senhor. Então, quando você olha, por exemplo, nessa versão que eu li agora, o texto do capítulo 4, versículo 10 de Tiago vai dizer: agora prestai atenção. Né? Prestai atenção. Ou seja, tenha humildade diante do Senhor. É uma forma de nos chamar a atenção para esse estado de nos submetermos à vontade e à presença de Deus em nossas vidas. E ele vai dizer: vós que dizeis, hoje, amanhã iremos
para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Tiago 4,13, né? Eu quero ilustrar isso aqui com a seguinte questão. Essa cena que ele está escrevendo, que Tiago está escrevendo, é uma cena que pode ser entendida como de um empresário cristão palestino do século I. E esse empresário cristão palestino está fazendo planos ousados de negócios, mas sem ter Deus em primeiro plano. Aí que está o ponto. Ou seja, ele define a sua agenda, define o que vai acontecer no ano seguinte, né, onde ele irá viajar, qual é o empreendimento que ele vai investir, saca a sua agenda da bolsa, o seu calendário, faz uma lista ali de atividades dos seus negócios, dos contatos que ele vai fazer, escreve o seu planejamento estratégico, escreve ali, faz o cálculo do seu lucro que está sendo previsto. Tudo parece muito ótimo, mas algo está faltando. Ele presume que estará vivo amanhã, em boa saúde, né? Ou na próxima semana, e particularmente que a economia vai cooperar com os seus planos. Se a gente trouxer para hoje, isso é uma realidade. Ou seja, falta uma coisa fora dos seus planos, a vontade de Deus. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Tiago não está ensinando, não está colocando diante de nós que o cristão não precisa fazer planos. Tiago não está dizendo isso. Não é isso que ele está dizendo. Provérbios e outros livros da Bíblia estabelecem exatamente que se deva ter um bom planejamento na vida. O Senhor Jesus falou sobre o homem que fazia planos antes de construir uma torre, falou do rei que planejou uma estratégia antes de entrar na batalha, isso está lá em Lucas 14, 28 e 32. O problema nesse caso que Tiago está citando, e que serve para ilustrar a questão da presunção para nós, é o planejamento sem pensar na vontade de Deus. Não é isso que muitas vezes acontece conosco? É aquele planejamento que inclui Deus tão somente para Deus ser avalista. Sabe como é que é? Ele tem que ser o avalista de um projeto que eu tenho, um projeto meramente humano e egoísta. E a gente chama Deus para ser avalista do meu projeto, do seu projeto. Então, esse planejamento é um planejamento egoísta, autossuficiente, egocêntrico, né? Que deixa o Senhor Jesus, que deixa o Senhor Deus em segundo plano. Então, qual é a questão da presunção que Tiago está levantando? Está se referindo àquele crente presunçoso no coração, que cultua o Senhor no culto de domingo, né? Mas de segunda a sábado ele está dizendo, tudo isso é meu, não é de mais ninguém, e eu faço o que me der na cabeça. E aí peço para Deus dar o aval, colocar o seu carimbo de chancela nisso tudo. Isso é presunção. O segundo ponto do que estamos conversando é de que a presunção é algo muito próximo de nós. E aqui eu quero exatamente compartilhar. Aliás, já estou compartilhando com vocês, né? É só ir para frente aqui. Ou seja, a presunção é um pecado muito próximo a nós. Esse homem ele vai dizer, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Então, ele planeja a sua vida em torno dos seus próprios objetivos e desejos. Ele não tem, assim, comedimento em tomar o tempo nas suas próprias mãos e vai afirmando, né? Vai afirmando que pode fazer isso, em um ano ele pode fazer aquilo, no outro ano ele pode fazer isso, como se ele tivesse todo o controle da situação. Então, todo mundo que utiliza regularmente um calendário já teve a experiência de nunca ver, né, o seu plano realizado de forma integral. As circunstâncias mudam, nós achamos que tudo caminhava corretamente e as coisas dão errado, nunca se concretiza. Veja que nós estamos vivendo os últimos 2 anos de uma pandemia, agora uma situação de guerra, que com certeza
atravancou, interferiu nos planos de muita gente, inclusive de gente crente. Então, aquele empresário lá de Tiago, ele decide da seguinte forma: iremos para a cidade tal, passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Esse termo grego lá no original, que está colocado no texto de Tiago, sugere assim que esse empresário que eu citei para vocês, o empresário cristão palestino da época de Tiago, é como se ele tivesse o Google Maps, sabe o Google Maps, né? Abre o Google Maps e aponta no Google Maps para uma determinada cidade, onde ele vai abrir uma loja, onde ele vai abrir uma filial, e que durante um ano ele vai se envolver naqueles negócios. É mais ou menos isso, trazendo para os nossos dias de hoje. Os seus planos, claros, estão na sua mente, e não podia dar errado, segundo ele. Mas o fato é que esse empresário incluiu Deus em seus planos sem qualquer sujeição à sua vontade soberana. Aquilo que eu falei antes, chamou Deus para ser avalista. Não se sujeitou a essa vontade. Muito bem, então precisamos olhar como acontece a cura dessa presunção, que tem a ver com aquilo que nós vimos naqueles 10 pontos lá, daquelas 10 ideias que nós colocamos para vocês. A cura da presunção, ela está necessariamente no sossego do Senhor Jesus. E eu quero que você abra, então, o Salmo 131. E eu quero que você leia o Salmo... Alguém leia o Salmo 131, que são 3 versículos. Você pode ler aí de forma bem tranquila aí, enquanto eu bebo um gole d'água. Salmo 131. E nós vamos poder ver a cura da presunção, ok? Vamos lá. Posso ler? Pode ler. A humildade do salmista. Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Eu quero reforçar essa leitura dizendo certamente que me tenho portado e sossegado, e essa palavra, esse verbo eu quero que você grave, sossegado, como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Eu quero que você crie essa imagem na sua mente agora. Porque esse pequeno salmo do rei Davi é uma atitude da alma dele que tem que ser a nossa alma diante dessas questões que nós vimos. Tanto aquelas questões lá do orgulho, né, como também da presunção que nós acabamos de ver. Esse salmo ele traz uma receita para a cura da presunção, para a cura do nosso egoísmo, do nosso orgulho, além da autoestima, aquilo que nós falamos lá no início. Então, veja, esse salmo ele traz o porte, o sentimento, o estado de ânimo dessa alma. Veja que os 2 primeiros versos fazem contraste entre 2 atitudes pessoais, e eu quero que você veja bem isso comigo. Né? Que atitudes são essas? A primeira atitude é uma atitude negativa, o procurar elevar-se, que tem a ver com aquilo que a gente conversou, com o que vocês conversaram lá atrás, discutiram lá atrás. A primeira atitude ela é negativa, dentro do Salmo, que é procurar elevar-se. Ele diz isso. A minha alma não fez isso. Ou seja, quais são os termos que Davi usou? Ele usou termos que se remetem a uma imagem que nós fazemos na nossa mente de altura, de grandeza, de se elevar, de se levantar, como disse a leitura, em grandes assuntos, em grandes matérias. Essa imagem de se elevar, ela está associada ao deslumbramento. E eu quero que você grife essa palavra, escreva essa palavra para você aí. Deslumbramento. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas vivem deslumbradas
consigo mesmas, com seus projetos, com suas realizações, com suas belezas, né? Com seus projetos altíssimos e feitos maravilhosos, como nós dissemos antes, com seu ego inflado, orgulhosos no ser e no ter. E aí a gente poderia dizer sobre o que acontece hoje nas redes sociais, né? Tirando fotos de tudo que acontece na vida, né? Comeu ali um feijão com arroz e farofa, tira foto. Né? Comeu uma pizza diferente de Alite, tira foto, coloca esse post lá no Facebook, no Instagram. Nós vivemos esse tempo de deslumbramento. E essa imagem do Salmo, ela traz exatamente essa questão negativa, essa atitude negativa de querer ser mais, de querer ser mais admirado, de receber mais likes no YouTube, na internet, seja lá onde for, né? Ou seja, de bombar na vida social, às vezes de forma virtual. Está passando por dificuldades imensas, mas está bombando na vida social, na vida virtual. Sabe o que corresponde isso? Corresponde essa primeira parte negativa do Salmo, de elevar o seu coração, corresponde exatamente a essa questão do coração soberbo. Não só do coração soberbo, né? Mas também dos olhos altivos. Veja que a questão-chave nesse contexto, e que a gente poderia, então, sintetizar, é maior em relação a quem? Procurar elevar-se em relação a quem? Perfeito? É o que o Salmo 131 fala no início ali. A quem nós estamos querendo nos elevar? Sobre quem, digamos assim? Então, Paulo vai dizer, 2 Coríntios, você pode abrir aí, 2 Coríntios 12, 6. Paulo vai dizer o seguinte àquela igreja: mesmo que eu quisesse gloriar-me, mesmo que eu quisesse elevar-me, né? Em outras palavras, ele está dizendo, eu não seria louco, porque eu estaria dizendo a verdade. Paulo tinha muitas coisas para se elevar e tinha muitas coisas para se gloriar nele mesmo. Aí ele continua, no entanto, eu me abstenho de fazer isso para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou em mim ouve. Essa tradução ela é muito importante, porque ele está dizendo o quê? Em outras palavras, está dizendo, eu não quero parecer quem eu não sou de fato. Eu acho que a síntese dessa nossa conversa sobre presunção, sobre orgulho e autoestima, essas três questões que muitas vezes nós nos confundimos, a síntese está exatamente nesse ponto. Como disse Paulo, eu não quero parecer quem eu não sou de fato. Quer dizer, o sentimento do salmista Davi não é de ter uma atitude comodista consigo mesmo. A atitude que o inspira, que inspira o apóstolo Paulo, é de se auto-rebaixar, é de humilhação, ou seja, mais precisamente, de uma atitude de humildade. E ele próprio vai dizer isso em outros textos, o próprio salmista vai dizer isso em outros textos, né? Que ele ainda se rebaixaria ainda mais, se humilharia ainda mais, se fosse necessário. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 22, 9. Então, veja, eu quero que você entenda. Isso não significa tentar ser menor de quem você é. A pergunta é, no nosso NEB aqui, quem você é? Quem é você? Pronto, para simplificar. Não significa o que Paulo está dizendo, o que o Salmo 131 está dizendo, o que Davi está dizendo, não significa tentar ser menor de quem você é. O que você é, você é. Mas no caso aqui, eu quero que você entenda que quem está escrevendo o Salmo 131 é o salmista, mas é também o glorioso e o maior rei de Israel, o rei Davi. Ele não deixou de ser rei. Ele não deixou de ser um cara reconhecido até hoje, inclusive em Israel,
O rei Davi é o suprassumo do resumo para os judeus, para o judaísmo, inclusive. Então, mesmo tendo uma atitude de humildade diante do Senhor, Davi não deixou e não deixaria de ser rei. Pelo contrário, significa se fazer menor com os outros, ou ser mais servo nesse sentido. E aí eu quero comparar exatamente isso que nós estamos falando aqui, porque o Davi, sendo rei, ele demonstra o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe aquele texto lá de Filipenses 2:5-8? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então, Davi, ele de uma certa forma, ele coloca exatamente essa questão. Nós podemos até comparar isso nesse sentido. E eu quero, então, avançar com você. O que o apóstolo Paulo escreveu sobre elevar-se? O que foi que ele escreveu? Nós podemos ver isso lá em Romanos 12:16. Você abre sua Bíblia aí, Romanos 12:16. Paulo vai dizer assim: sede unânimes entre vós, ou seja, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não ambicioneis coisas altas. Lembra do que falou o salmista Davi no Salmo 131? Ele falou exatamente isso. Não ambicione coisas altas. Acomodai-vos às coisas humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E lá no versículo 3 desse capítulo 12, ele vai dizer que pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ou melhor, muito além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós, a cada um de vocês. O que mais que Paulo fala sobre essa questão dessa moderação entre autoestima, orgulho, presunção? 2 Coríntios 10, 12 e 18. Abre lá sua Bíblia e anota aí. 2 Coríntios 10, 12, 18. Diz exatamente o seguinte: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos, se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. O Paulo faz ele traça um caminho para essa questão dos problemas da presunção e da solução necessariamente para isso, né? Muito bem, mas eu quero te mostrar a segunda atitude, que é uma atitude positiva, aquele Salmo 131. Então veja comigo a segunda atitude, sendo que a primeira foi negativa, que nós falamos agora, mas a segunda atitude é positiva, que é o centro daquilo que o Salmo está dizendo e que é necessariamente a cura para os problemas da presunção. A segunda atitude é a atitude da alma que contrasta com a primeira, que está se elevando, que está se sobrepondo, ela está no versículo 2. E o versículo 2 diz o quê? Certamente eu tenho me portado e sossegado como uma criança desmamada da sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. É interessante quando ele fala de alma, porque isso aponta para um sossego no Senhor, um descansar no Senhor como uma atitude positiva e apropriada ao meu coração, ao seu coração, neste tempo que nós vivemos desassossegados. Se nós pararmos para pensar nesses últimos 2 anos, com as dificuldades, com as lutas, com doenças, com gente que se perdeu, inclusive, nós temos vivido situações de desassossego.
Quer dizer, esse versículo ele está associando também o sossegar da nossa alma, o sossegar do meu coração, com uma verdadeira atitude de humildade. E aqui vem, nesse salmo, um modelo muito interessante, que todos nós já fomos. Todos nós fomos crianças desmamadas. Você não nasceu adulto, você não nasceu grandão. Você foi uma criança. Eu fui. Então, o modelo dado é da criança recém-nascida. É a imagem daquele ser humano pequenino, que não tem altivez, que não consegue se elevar, que não é grandioso. É essa imagem essa metáfora que o salmista coloca para explicar e para confrontar os nossos problemas de presunção. Uma criança recém-nascida não é presunçosa. Uma criança recém-nascida não é orgulhosa. Ela nem sabe que tem autoestima. Quem é que sabe que tem essas questões? Nós, os adultos que estamos aqui, né? Depois de passarmos por esse processo de sermos recém-nascidos. Então, essa forma de ver nos faz lembrar as palavras de Jesus. Quando nós olhamos para esse salmo e vemos essa cena, essa metáfora que é criada pelo salmista Davi, nós lembramos de Jesus, das palavras dele, lá em Mateus 18, 1 a 6. Você pode anotar aí, Mateus 18, 1 a 6. O que Jesus diz aí? Mateus 18, 1 a 6. Eu vou pegar um trecho, ele diz assim: quem é maior no reino dos céus? Ele mesmo responde, né? Aqueles que se tornam humildes como uma criança. Então, o Senhor Jesus nos encoraja nesse sentido. E ele vai nos encorajar num outro texto, quando ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, e agora como adultos, porque, veja, o recém-nascido necessariamente não fica cansado e oprimido. Quem é que fica cansado e oprimido? Nós, os grandes, os adultos. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele continua: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí vem a palavrinha-chave. E encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Isso está onde? Lá no texto do Salmo 131, que o salmista escreve aproximadamente, eu diria, 1000 anos antes de Jesus. Aproximadamente 1000 anos. Esse salmo é escrito antes de Jesus dizer isso aqui, em Mateus 11, 28, 30. Então, veja, o que é essa humildade, esse descanso e esse contentamento que nós encontramos, então, tanto no Salmo quanto nas palavras de Jesus? Quer dizer, além da humildade, isso traz satisfação, contentamento, que estão associados, que estão ligados, vinculados ao esperar, ao sossego no Senhor. Então, quando o salmista especifica a criança como modelo, como aquela criança recém-amamentada, que nós podemos imaginar, você que é mãe, você que é pai, que já viu uma criança ser amamentada no peito da sua mãe, aquela criança, ela fica satisfeita com o leite materno. Ela está saciada, ela dorme, ela descansa no colo. Definitivamente, queridos, definitivamente, essa não é a postura da alma típica da nossa cultura. Não é verdade? O texto de Jó, capítulo 3, 26, ilustra muito que nós temos, o que tem acontecido conosco nos últimos 3 anos. E eu quero aqui generalizar porque é um fato. Nos últimos 3 anos, o que tem acontecido na nossa postura de alma, de coração, mesmo todos nós aqui cristãos? Jó diz o seguinte, lá no capítulo 3, versículo 26, não tenho paz, não tenho tranquilidade, nem consigo descansar, vivo em desassossego. Foi isso que Jó disse. E eu diria para você que esse é um momento que nós estamos vivendo em muitas circunstâncias com desassossego. Vivemos já há algum tempo com essas condições.
quando nós analisamos um pouquinho, você sabe que foi primeiro ficar em casa, há 2 anos atrás. Ficar em casa, gente que perdeu emprego, que perdeu renda, outros perderam a saúde, que ainda estão se recuperando, inclusive, muitos aqui, inclusive, no grupo. Outros que perderam pessoas, entes queridos maravilhosos, que viveram anos com eles. Pessoas que perderam a sua paz, vivendo com dores por causa de sequelas, por causa de males, resquícios dessa doença e de outras também. Gente com desassossego promovido pelo medo, pelas discussões da política, uns defendendo remédio, outros defendendo vacina, outros não. O desassossego promovido até mesmo pela própria mídia, pela imprensa irresponsável, que causa temor nas pessoas. Esse é um momento que nós estamos vivendo exatamente isso. Nós estamos saindo desse momento agora, eu espero que esse momento se encerre. Mas aquela criança do Salmo 31, pelo contrário, ela ficou plenamente satisfeita, encontrou o que estava buscando, o sossego que estava buscando. Encontrou aonde? No peito da sua mãe. Um descanso confiante, né? Como se ela dissesse, a minha mãe é bondosa, ela cuida de mim. O Salmo 116, versículo 7, confirma exatamente essa ideia. Salmo 116, versículo 7. Retorne ao teu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. E Paulo vai confirmar esse descanso confiante no Senhor, que é como se fosse um alvo para o nosso contentamento. Filipenses 4:11, a partir do item B ali, né? Filipenses 4:11, versículo 13. Ele diz assim, eu vou sintetizar aqui, eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eu sei estar abatido, ou seja, eu estou contente. Quando ele diz, aprendi a contentar-me, é esse contentamento, é esse descanso confiante. Ele diz assim, eu sei estar abatido e eu sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto na fartura como na fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Aí ele vai dizer, diante de tudo isso, posso todas estas coisas naquele que me fortalece. Muita gente usa esse texto de uma forma muito errada, muito equivocada. Mas eu quero trazer para o contexto exatamente correto que Paulo quis dizer. Ou seja, o cristão contente, esse cristão que tem contentamento, que está ancorado como aquela criança recém-nascida no seio da sua mãe, esse cristão contente, ele recebe as circunstâncias da vida pela fé como perfeitas ordenanças de Deus para a sua vida. Ainda que muitas delas ele mesmo não consiga compreender. Então, se forem circunstâncias boas, elas serão manifestações da graça, da dádiva, do presente de Deus. Se forem circunstâncias más, como um lembrete gracioso de que nós não somos Deus. Nós não vivemos por conta do nosso próprio ego. E eu quero avançar aqui para a gente entender e irmos para a nossa conclusão. Eu quero te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa presunçosa? Você tem sido uma pessoa egoísta? Mediante aquelas 10 questões, muitos de vocês falaram isso, e nós interpretamos a partir dos facilitadores que trouxeram essa palavra. Né? Você é uma pessoa presunçosa? Você é uma pessoa orgulhosa? A sua autoestima está além daquilo que deveria estar de forma equilibrada, como disse Paulo? Pensando equilibradamente acerca de si mesmo? Então, como aquele empresário citado por Tiago, você já traçou planos para a sua vida e reservou tudo para a sua agenda, dizendo a si mesmo que em algum momento você vai encaixar Deus no seu planejamento, ou seja, você vai pedir o aval de Deus para aquilo que você planejou? Então, veja, eu quero te dizer uma coisa, o Senhor Jesus jamais se permitirá ser manipulado e encaixado, né, por nós em nossos planos que são presunçosos, muitas vezes egoístas. Ao invés disso,
É Deus quem nos coloca no seu calendário. É Deus quem nos coloca e nos encaixa na sua agenda, naquilo que Ele quer para a nossa vida, para a vontade diretiva dele para a nossa vida. Porque somente Ele é soberano sobre todas essas coisas. E eu quero reafirmar com você aquela parte do último verso do Salmo 131. Quando ele diz, espera no Senhor. Ele diz, Israel, espera no Senhor. E eu quero dizer para você, sossegue no Senhor. Ou seja, você pode ter expectativa, mas não com desespero. Você pode ter alguma atividade, você pode se movimentar, você pode planejar, sim, mas sem inquietude. Você pode ter desejo, você pode querer algo muito, mas sem ansiedade. Nós estamos nesse processo de tratamento de presunção, do orgulho. E o Salmo 23, e eu quero fechar exatamente com este Salmo, o Salmo 23, ele se encaixa exatamente dentro desse contexto que nós estamos conversando aqui. De esperar e sossegar no Senhor, quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aliás, no original é nada me falta. De nada eu tenho ausência. Não é que vai faltar no futuro, é no presente nada me falta, porque o Senhor é meu pastor. Em verdes pastos ele me faz descansar e para aquelas águas tranquilas me guia em paz. Restaura o vigor e me conduz nos caminhos da justiça pelo amor do teu nome. Essas palavras, elas pintam um cenário, mostram um cenário que desmonta, que desconstrói o nosso orgulho e a nossa soberba. Então, veja comigo, eu quero te mostrar isso. Quero mostrar para você poder entender como é que isso acontece nessa conclusão. Veja comigo, por que você deve sossegar e descansar no Senhor? Diante daquelas alegações, daquelas 10 questões que nós levantamos, diante da sua autoestima, diante do nosso orgulho, da nossa presunção, veja comigo como você pode descansar e sossegar no Senhor e por que você pode fazer isso. Veja comigo, o verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus, ele instrui as ovelhas do seu pastoreio como devem agir. Então ele toma nas mãos a instrução a respeito de você. Isso está lá em João 10:7. O verdadeiro pastor guia o rebanho pelos melhores caminhos. Então não é você, não sou eu que vou tomar a rédea e traçar o caminho. É ele que vai traçar o caminho. João 10:4, 10, 17. O Senhor é o exemplo moral e espiritual para as suas ovelhas. Ele vai adiante, ele vai à frente abrindo esses caminhos, então, né? Mas o Senhor, o verdadeiro sumo pastor, ele é inteiramente devotado ao seu rebanho. Completamente devotado. O que mais que ele é? Ele garante a segurança do rebanho. Isso está expresso nesse contexto do Salmo 23, que sintetiza, né, esse descanso, esse sossegar como aquela criança recém-nascida. Garante a segurança do rebanho. João 10, 27, 30. O Senhor alimenta e protege os rebanhos. Jeremias 31, 10. O Senhor procura as ovelhas perdidas, né? E se você é uma ovelha que está meio perdida, sabe que o Senhor está atrás de você, está te procurando. Ezequiel 34, 12. E, finalmente, ele livra as ovelhas dos animais ferozes. Então, essa é a nossa conclusão, diante de tudo isso que nós vimos e falamos sobre os problemas da presunção, os problemas dessa autoestima, desse orgulho, né? Muitas vezes nós nos colocamos. Eu vejo dessa forma. E quando você se lembra
eu lembro que vocês falaram aqui, né? A dificuldade de pedir ajuda, a questão da discussão, de não tomar uma atitude depois de uma briga ou de uma discussão, não tomar a primeira atitude, a questão da ferida emocional, do orgulho não consciente, né? De sempre provar que está certo, tem sempre um mais para dizer que está certo. Ou seja, tudo isso, a questão de não se arrepender do nada, de sempre atribuir a culpa ao outro, aquilo que vocês conversaram, de se achar superior às demais pessoas, de não aceitar críticas, foi algo que foi assim quase que um consenso, né? De não saber aceitar as críticas, de um julgamento, de um juízo sobre si. Então, isso tudo que envolve esse problema da presunção nos traz essa realidade de que nós podemos ser curados dessas coisas, sossegando e descansando no Senhor. Vendo essa atitude do verdadeiro pastor, lembrando-nos do Salmo 131, né? Esse salmo que nos coloca diante dessa realidade de retornar ao descanso, da alma descansar, da nossa alma descansar, porque o Senhor tem sido bom para nós. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça nesse momento, e nós pudéssemos orar a Deus e colocar diante do Senhor tanto aquelas questões que você discutiu lá na sala virtual, como essa que nós trouxemos aqui, algumas posições, algumas colocações que vão na direção de buscar a cura dessas questões, disso que, inclusive, você talvez não tenha nem falado, que você não tenha dito, mas que está dentro do seu coração, que você talvez até tenha vergonha de dizer. Algumas coisas na minha vida, talvez eu até me envergonhe de dizer. E eu falo por mim mesmo. Mas essas coisas o Senhor sabe. Quando nós reclinamos a nossa cabeça no seu colo, como aquela criança recém-nascida, nós podemos, então, ali nos acalmar e sermos alimentados pelo Senhor. Coloca diante do Senhor a sua vida e vamos orar nesse momento. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor tem sido bom para nós. Como diz este salmo, Senhor, que a nossa alma retorne à tranquilidade e à paz de estarmos com a nossa cabeça sobre as tuas mãos, sobre os teus braços, sobre o teu regaço, Deus. Pai, tem misericórdia de nós, nos ajude a descansar. Ó Deus, que todo desassossego que tem batido em nossas vidas nesses tempos, nos meus irmãos que estão perto, que estão longe, o desassossego que tem vindo ao nosso coração, ao meu coração, ao coração da minha família, ó Deus, nesses tempos difíceis. Ó Senhor, que seja agora retirado em nome de Jesus. E que o descanso, a paz, o sossego possa se encontrar em nossas vidas, possa se encontrar na nossa alma, neste momento agora. E que o Senhor traga as soluções, abra caminhos, mostre a luz no fim do túnel. Muitas vezes nós nos sentimos andando por um túnel escuro em que não há luz. Senhor, faz brilhar a luz lá no final do túnel. A luz que vem, ó Deus, da tua natureza, da tua capacidade de brilhar em nossas vidas. E que nós vejamos isso. E que a nossa alma sossegue no Senhor, como aquela criança recém-nascida que dorme tranquilamente, o Deus, no seio da sua mãe. Nos dê essa capacidade de entendermos esse salmo. E aplicarmos esse salmo como cura para a nossa vida. Como cura para os nossos problemas de rejeição, de suficiência, ó Deus, da nossa presunção, que isso venha como cura ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, a alma, as nossas almas aflitas muitas vezes, diante das circunstâncias da vida. É o que nós oramos agora em nome de Jesus, pedindo, Senhor, a tua interferência em nossas vidas neste momento.